Ilustres membros da organização desta Conferência Internacional, excelentíssimos senhores e senhoras convidados, começo por agradecer à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e ao Centro de Interpretação Templário, CITA, que desde já congratulo pela organização desta conferência, o convite e a oportunidade que deram de participar neste evento que congrega excelentes especialistas, estudiosos e conhecedores do tema sobre a Ordem do Templo, Cavalaria Espiritual e Templarismo. Convite que muito me honra, na medida em que apenas sou interessado na matéria e só nessa qualidade cedi a dar este humilde contributo que agora apresento à vossa consideração. Para chegarmos a poder explanar o tema desta comunicação, intitulada A Novela Pastoril Os Campos Elíseos, de João Nunes Freire e a Fidelidade aos Laços de Amor, parte-se do princípio que a Ordem do Templo, uma vez constituída e até à sua suspensão, adotou uma forma de organização que visava garantir que os objetivos que estiveram presentes na sua constituição viessem a ser conseguidos e implementados. Para tal, a Ordem do Templo foi dotada, entre outros instrumentos fundamentais, de uma regra que permitia, uma vez observada, a manutenção desses objetivos e a fidelidade aos mesmos. Permita-se, assim, e de forma breve para iniciar esta apresentação, que realize alguns comentários à regra primitiva da Ordem do Templo, socorrendo para tal da tradução e notas à mesma do professor Manuel Gandra, feita e publicada em Mafra em 98, visando dessa maneira enquadrar o núcleo desta comunicação que visará fundamentalmente inserir a novela pastoril do João Nunes Freire, publicada em 1626, nessa tradição mais ampla da cavalaria espiritual e à qual tese à qual adiro, não só pela fundamentação documental em que o professor Gandra, portanto, tem apoiado a sua investigação no que diz respeito, portanto, a esta matéria, e ainda por demonstrar aos mais céticos que a cavalaria espiritual se enquadra numa verdadeira tradição que a história e a cultura portuguesas dão sinais, resgatando um património que julgo ser muito importante para todos os que se interessam por este tema e para aqueles que sentem e pensam em português espalhados pelos 4 cantos do mundo, provando que na cultura portuguesa existe um conhecimento, um tipo de conhecimento gnóstico ou hermético que é específico, que foi cultivado e foi desenvolvido e que encontrou formas de se transmitir até aos nossos dias. Começando então por apresentar o comentário ou os comentários à regra do templo, socorria-me principalmente do parágrafo 9, que dispõe que os cavaleiros do templo, pobres do templo, são porque se propuseram ou quiseram, de forma consciente, renunciar à sua vontade. A sua vontade, no seio da ordem a que acediam e pertenciam, tinha uma expressão condicionada, não devendo manifestar-se senão para encaminhar o cavaleiro ao cumprimento de outra vontade que não a sua e que sua fazia. A vontade a que renunciavam está representada no desejo e no querer das coisas próprias do mundo, que fascinavam os seres humanos desde o início dos tempos e que se manifesta no predomínio do ego sobre a vontade, encaminhando-a em primeiro lugar como instinto para a satisfação de todas as necessidades básicas e de sobrevivência e depois como desejo e querer consciente de todas as coisas que nascem do orgulho, da inveja, da vaidade humana, na obtenção de honras, riquezas, notoriedade, glória, beleza, distinção, fama, etc. É a esta vontade do eu que os cavaleiros renunciavam ao entrarem na ordem
e, renunciando a ela, deixavam para trás de si próprios todos esses desejos mundanos e dedicavam a sua vontade a servir os desígnios, já não do eu ou aqueles representados nos valores do mundo, mas os desígnios do soberano Rei. Este é aquele a quem a vontade dos cavaleiros deve estar submetida, uma vontade que não corresponde aos desejos do eu mundano e que não se orienta para a sua satisfação. É esta nova vontade que os cavaleiros fazem sua, substituindo a velha vontade que deixaram para trás ao serem recebidos na ordem. Nesta admissão, que implicava a renúncia à sua vontade, há um único objetivo que se sobrepõe a todos os restantes, e esse é o da salvação das suas almas. É, portanto, um objetivo de âmbito espiritual a que os cavaleiros se dedicavam, pese embora as suas atividades na ordem se dirigissem igualmente a outros objetivos bem terrenos, como a defesa dos cristãos e os seus territórios e a luta face ao Islão. Objetivos esses que levaram quer à fundação da ordem, quer depois à sua expansão e consolidação, integrando os movimentos de reconquista e aqueles outros de libertação dos lugares santos. A vida dos cavaleiros, destituída de uma vontade particular, com vista ao interesse pessoal, coloca-se à disposição do soberano Rei e, com esse propósito, acolhe tudo o que seja necessário para cumprir a sua divina vontade, sem temer os trabalhos do corpo ou qualquer sacrifício que fosse necessário, quer material, quer espiritual. É assim que, para além de renunciarem à sua vontade, os cavaleiros se ofereciam para pisar perpetuamente o mundo por amor a Deus e consagravam, por isso, a sua vida material, mas também espiritual, ao serviço do divino e de modo perpétuo. Neste propósito, vislumbrará quem possa abarcar o sentido pleno desta consagração, a imensidão do voto que realizavam. Com efeito, no parágrafo 10 da regra, entre muitos outros que aqui podiam ser citados, esta dimensão espiritual da luta que os cavaleiros pobres do templo exercitavam em conjugação com as suas atividades no mundo e que muitas vezes implicavam a atividade militar, é da maior importância e isso mesmo se revela pela imposição da oração individual em substituição da falta de participação no ofício divino, quando de todo a ele era impossível assistir. Essa oração individual, que correspondia ao Pai Nosso, deveria ser efetuada em 7 momentos diferentes do dia, correspondentes às horas canónicas. Revela-se assim que a dimensão espiritual não podia ser descurada e era, de todas as batalhas e trabalhos a que os cavaleiros estavam submetidos, a mais importante e primordial. Muito mais se podia acrescentar sobre diferentes parágrafos constituintes da regra e disposições nela contidas, mas não é esse o objetivo desta comunicação e servem de exemplo estes breves comentários para sustentar que, se por um lado, a regra aparece na sua dimensão exterior, esotérica, como um conjunto de preceitos que se destinam, num primeiro olhar, a manter a disciplina na comunidade dos cavaleiros, face às exigências das funções a que se propunham, nomeadamente a militar. Num segundo olhar, ou vislumbre, ela aponta, sem quaisquer dúvidas, para uma disciplina da mente individual e pessoal que pretende manter a mesma mente sob controlo, com vista a obter não só um desidrato exotérico, exterior, comportamental e visível, relacionado com a necessária disciplina comunitária, mas também outro de fundo espiritual, interior e, por isso, esotérico, que aponta para uma vida religada ao divino, isto é, uma vida de dimensão transcendente, precisamente aquela que os professos na ordem ansiavam para além de todas as coisas, já que era a salvação da que a salvação da sua alma dependia desta dimensão. A regra é, assim, aquilo que é, ou seja, o que dela se lê e objetivamente se extrai da mesma leitura, e nesse âmbito é um conjunto de preceitos relativos a vários aspectos da vida cotidiana em comunidade que exigem a adesão interior de quem se predispõe a cumpri-los.
E para muitos pode ser só isto e nada mais que isso. Esta adesão ao cumprimento da regra pode explicar-se por muitos motivos, inclusivamente pelos mais pueris e básicos, se considerarmos que a recepção na ordem garantia aos que nela eram recebidos condições materiais de existência que dificilmente eram conseguidas de outro modo. Refira-se ainda que a ordem propunha um ideário de vida que, quer para os cavaleiros, quer para todos aqueles que nela serviam, que se ajustava aos ideais mais valorizados pela sociedade cristã da época e, nesse sentido, constituía uma honra ser recebido e servir nela. Esta constituiria certamente uma motivação mais mundana do que propriamente uma vocação espiritual, pese embora o cariz religioso da maioria dos ideais da sociedade daqueles tempos. Por outro lado, a regra exigindo uma adesão interior do indivíduo para a sua observância, pressupõe uma renúncia à própria vontade, como se viu já através do comentário que fizemos ao parágrafo 9, e não se pode entender esta renúncia à própria vontade como se os processos da ordem, ou na ordem, passassem a ser homens destituídos de vontade, autómatos ou abúlicos. Nunca foi essa a descrição que chegou até aos nossos tempos dos pobres cavaleiros de Cristo, que deram muitos excelentes exemplos e testemunhos da sua capacidade de levarem a cabo as suas missões com valentia, coragem, iniciativa e inteligência estratégica, para já não falar da sua capacidade de fazerem crescer a sua comunidade, espalhando-a por todo o mundo, conhecido e aumentando as suas casas, conventos, comendas e influências. Bem pelo contrário, a renúncia à própria vontade implicava para o cavaleiro e para qualquer pessoa que se dedica a tal tarefa uma atitude ativa, mas se diria proativa, relativamente à sua vontade, que nunca deveria ser deixada sem rédea e sem controlo, examinando cada um o que à sua vontade se propõe realizar, concretizar e consumar em cada desejo, pensamento e ação presentes à sua mente. Isto implica que a vontade de cada um, movida pelos desejos, pensamentos e ações do eu, deveria substituir-se por uma outra vontade, já não a desse eu, mas aquela que se identificava com a do divino a quem os cavaleiros dedicavam e ofertavam a sua vida. A regra tem, assim, um primeiro objetivo de âmbito espiritual, que é simples e direto e que consiste em colocar cada cavaleiro em contacto com as práticas e os comportamentos que lhe possam fazer nascer na mente o desejo da salvação da alma e o caminho necessário para lhe chegar, para conhecer e reconhecer a centelha de luz divina que nela se guarda. Tal renúncia à própria vontade constituía, assim, renunciar a uma vontade submetida e apostada em concretizar e prosseguir uma vida orientada pelos valores mundanos, que deveriam ser rejeitados por cada um, com vista à orientação dessa mesma vontade para outros valores que não eram deste mundo e não se confundiam com ele. Esta tarefa exigia dos cavaleiros, como se pode facilmente calcular, não uma supressão da vontade, mas, pelo contrário, um acréscimo da vontade ela mesma, para conseguirem, com a necessária determinação e persistência, em cada momento e a cada hora, a cada dia das suas vidas, permanecerem atentos e fiéis ao controle da vontade pelo eu, disponibilizando-se para cumprir essa outra vontade divina que procuravam enraizar em si como forma de se religarem a Deus e de se constituírem como verdadeiros seres religiosos. Ora, nesta verdadeira batalha interior que nunca cessa, ao contrário do que acontecia com as lutas efetivas que os cavaleiros travavam nos campos de batalha, as vitórias e os sucessos serão tanto mais quanto mais ajuda e preparação houver. É nesse sentido que a vida em comunidade dos pobres cavaleiros de Cristo alia não apenas uma organização que tem em vista os objetivos militares e por isso também sociopolíticos do tempo, mas igualmente, e a par desses, os objetivos de cada um dos cavaleiros que travavam a batalha para se manterem puros e atingirem, através dessa outra vitória, o objetivo transcendente de salvar as suas próprias almas, ou seja, adquirirem a vida eterna, morrendo para o mundo e renascendo para Deus.
É nesta luta de conseguir fazer perecer o velho ego que o mundo gerou que os cavaleiros se encontram envolvidos. E é nessa luta que a Ordem, através da sua regra, pedagogicamente ajuda ao combate. Ela, mediante os preceitos que dispõe e que visavam todos eles, sem exceção, o abatimento do ego e das suas manifestações e a criação de condições necessárias ao nascimento da obediência, da humildade, ao crescimento da fé e da confiança, alimentadas pelo amor fraternal, constitui-se como o arsenal de armas que cada um dos cavaleiros usa para lutar e que não os deixam sós a enfrentar as hostes do mal. Um combate nunca terminado, mas sucessivamente retomado, que implica o renascer da alma lavada das impurezas mundanas, morta para o mundo e renascida para a vida espiritual, se quisermos um outro e novo batismo. Este nascer de novo, que é a condição primeira para ver o reino de Deus, conforme nos indica o Evangelho de São João, e que Nicodemos parece não ter entendido quando Jesus se lhe dirigiu, não implica um voltar ao ventre materno para voltar a nascer na carne, mas, pelo contrário, renascer da água e do Espírito para que se possa entrar no reino de Deus, conforme diz o mesmo Evangelho. Ora, é esta a dimensão espiritual que a regra pressupõe nos seus preceitos e cuja obediência e observação, garantida pela renúncia à vontade própria, pressupunha a morte da carne, do eu e suas ligações mundanas e o nascimento do novo espírito, ou seja, desse homem novo que se encaminhava, cumprindo não a vontade do eu, mas a divina, para um reino não para um reino deste mundo, mas para o de Deus. Esta é a dimensão do caminho para a salvação, do caminho do Espírito, que deve ser conhecida e sabida dos mestres e que parece que Nicodemos, que era mestre em Israel, não sabia, conforme Jesus lhe apontou. Assim, não é de crer que se a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo promovia e encorajava, através da sua regra, conhecida de todos e, portanto, exterior, o caminho que conduzia à religação de cada alma ao Espírito Divino, desconhecesse, entretanto, a forma em que as almas renascidas deveriam ser espiritualmente acompanhadas na continuação do seu caminho de ascese da carne ao Espírito e que, uma vez libertadas das amarras da carne, não tivessem forma de continuarem a crescer em Espírito. Teria de haver, portanto, e cito, uma elite oclusa a quem compete preservar, inviolável e sem soluções de continuidade, um conjunto de meios consagrados que garantam a tomada de consciência de princípios imanentes e de ordem universal, bem como promover a respectiva transmissão gradual e escalonadamente. Citei Manuel Gandra no projeto Templário Evangelho Português, publicado em 2014, na segunda edição. Ora, é precisamente este conjunto de meios consagrados e o que eles permitem exercer que, por estarem oclusos, são secretos e, portanto, desconhecidos do exterior e só conhecidos de poucos, a elite, e só dispensados de forma esotérica, interior, interna, aos que se tornam dignos, ou seja, através de uma iniciação, que constituirão a outra doutrina escondida, não acessível a todos, da ordem do tempo. Com efeito, e passo a citar, iniciar alguém é conferir-lhe conhecimentos que ele não poderia obter por si, quer pela leitura de livros, quer pelo exercício da sua inteligência, por forte que seja, quer pela leitura de livros à luz dessa mesma inteligência. Cito Fernando Pessoa. Conforme refere, portanto, este autor, é, assim, a iniciação permitir o acesso a um conhecimento que não se pode adquirir por meios só e exclusivamente humanos e que não dependem da vontade ou vontades só e exclusivamente humana ou humanas. Nesta medida,
não se deverá admitir por simples razoabilidade que a ordem do templo não tivesse ela mesma, na posse dos meios capazes de dar execução a tal tarefa de dimensão já não terrena, mas exclusivamente transcendente e espiritual, o que comumente se denomina a sua doutrina secreta. De outro modo, como se poderá justificar toda a pedagogia espiritual contida na regra, essa que visava precisamente conciliar a vida do cavaleiro no mundo com a necessidade de lhe não pertencer, de permanecer dele afastado, condição sem a qual a iniciação nessa nova vida era impossível. Não nos devemos nunca esquecer que os cavaleiros não eram monges de clausura e que não se encontravam fechados em conventos, onde teriam condições de tempo, de silêncio, de paz interior, para se dedicarem a uma ascese mística. Eles viviam e estavam no mundo, pelo que o seu caminhar interior teria de ser executado, recorrendo a outra via, a outra forma de se religarem e conhecerem o transcendente. Assim, sabendo-se que a existência dessa doutrina, contendo tais meios consagrados, não podia ter deixado de existir no passado e, sendo por sua natureza superior, mantida atuante através dos tempos e que terá obrigatoriamente permanecido mediante a sua transmissão, resta-nos referir, segundo o que o lema oculto determina, que a iniciação sempre ocorrerá e sempre terá lugar, pois que, quando o discípulo está pronto, o mestre se manifesta. Garante-se, assim, que nenhuma alma fique frustrada quando verdadeira e sinceramente busca a verdade e a vida. Mesmo que cessassem todas as atividades de todas as ordens iniciáticas operadas pelo homem, haveria sempre forma do espírito, neste mundo, encontrar o caminho para a sua verdadeira morada, pois nenhum dos que é de Deus ficará perdido da vista do bom pastor, que garantiu e demonstrou dar a sua vida por cada uma das suas ovelhas. A iniciação nesta doutrina da ordem do templo permite, então, aos que estão preparados para tal, a dispensação de outras práticas e conhecimentos que ninguém pode adquirir por si só, por muitos esforços e trabalhos em que se empenha. É, portanto, um tesouro que, não sem mistério, se guarda e se sela para que só os que são dignos dele lhe possam aceder. Deve, por isso, ser recebido por graça e não por qualquer direito de filiação ou reivindicação, já que é uma dispensação do amor que conduz por ele e através dele à porta por onde se acede à vida e à salvação. É o amor que deve conduzir a essa via. É o amor que a mantém e é pelo amor que o resgate da morte e do pecado se realizam. É o amor que deve constituir emblema dos que seguem o caminho da verdade e da vida. Assim, naturalmente, é com e por laços de amor que devem estar unidos todos os que comungam dessa iniciação. Por essa mesma iniciação se transformam os cavaleiros pobres da ordem do templo em cavaleiros do amor, feridos pelos dardos dourados deste e prontos para conhecerem, já não pela razão ou pelo intelecto, mas pela intuição, o próprio amor divino, deixando-se inundar por ele e renascendo, assim, para essa nova vida, essa vida em abundância, definitivamente religados, quer dizer, em verdadeira religião, esta que é e dura para sempre, não estando dependente dos poderes terrenos, porque diretamente concedida e vinda do alto. Quanto à ordem do templo, e porque tudo quanto é organização humana está sujeito à mudança, à inveja e à cobiça, após 1307 e os acontecimentos daí derivados,
a Ordem do Templo é extinta em março de 1312 pelo Papa Clemente V, o mesmo que através de outra bula, Ad Providam, de 2 de maio de 1312, transfere todos os bens dos templários para os hospitalários, exceto aqueles dos reinos de Portugal, Castela, Aragão e Maiorca, os quais ficariam na posse interina dos monarcas até se decidir qual o seu destino. Em Portugal, esse destino veio a concretizar-se quando o Papa João XXII emitiu a bula de 15 de março de 1319, pela qual era aprovada a constituição da Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual foram atribuídos os bens da extinta Ordem dos Templários no Reino. Não se recordar a este propósito da transferência dos bens templários para os hospitalários que estava prevista inicialmente, as palavras proféticas, ou quase proféticas, de Gil Pérez Conde, que era um fidalgo trovador luso ao serviço de Afonso X de Castela, por volta de 1269, quando, sobre a sua demanda do amor, refere, e passo a citar: "Não é amor em casa de rei, porque o não pude aí achar, à ceia nem ao jantar. A estas horas o busquei, nas pousadas dos privados, perguntei a seus prelados por amor e não o achei. Têm que o não sabe, el rei, que amor aqui não chegou, que tanto engano dele levou e não veio nem o busquei, nas tendas dos infanções, nem das dos de criações, e dizem todos não sei. Perdido é o amor com el rei, porque nunca em hoste vem, mas se dele algo tem, dir-vos-ei eu onde o busquei, entre estes frades templários, porque nunca já aos hospitalários por amor não perguntei." A nova ordem, após a curta passagem por Castro Marim, veio a ter a sua sede em Tomar, no Convento de Cristo, anterior casa de mãe dos Templários, herdando desta não só o património material que lhe estava associado, mas igualmente o património espiritual, já que os cavaleiros da nova Ordem de Cristo eram, em muitos casos, os antigos cavaleiros templários, desaparecidos durante o processo instituído e agora reaparecidos e integrados na nova milícia, como tem sido demonstrado. Os projetos que a Ordem de Cristo no mundo desenvolveu e concretizou, nomeadamente sobre a orientação do infante Dom Henrique, e que aqui nos abstemos de tratar, revelaram em ação a sua estratégia para o mundo, quer na sua dimensão exterior, quer na sua dimensão mais discreta e interior, levando-os agora cavaleiros de Cristo à descoberta das gentes mais estranhas e à constituição do império para o seu Senhor, como em Ourique tinha sido consignado. E se esses cavaleiros de Cristo essa missão se impuseram, cumprindo-a, não estariam menos preparados interiormente para o que ela requeria, que aqueles outros, seus antecessores templários, no cumprimento da sua, ou seja, preparados para uma obediência disciplinada a um plano gizado de que a Ordem de Cristo era a detentora e principal executora, transformando os seus adeptos em cavaleiros exploradores e conquistadores de novas terras, não descurando a sua vida espiritual, que, tal como anteriormente na Ordem Templária, constituía o objetivo primordial, a não ser jamais negligenciado, ou seja, o renascimento para uma vida em que a vontade do eu deveria ser conquistada e submetida à vontade divina, essa que por amor se torna própria. Quando o plano da Ordem de Cristo se concretizou e executou, Dom João III nomeou Frei António de Lisboa para a reformar em 1529, reforma que, passo a citar, baniu, chegando a perseguir até os mais distintos dignatários da ilustre cavalaria que se opunham a que fosse transformada em freiria de clausura, como finalmente acabaria por suceder, conforme constata Frei Bernardo da Costa, quando diz que nenhum dos freires quis aceitar a reforma. Mas consta que muitos freires a quiseram aceitar e o padre Frei António os não quis admitir. Antes, rigorosamente proibiu
todo o ingresso e comunicação com os seus reformados. Citação do Projeto Templário e Evangelho Português, Manuel Gama. Pelo que, face a este novo revés sofrido pela sucessora da Ordem Templária, se questionará que destino terá tido esse amor que aí tinha continuado a ser cultivado e que se vê subitamente sem casa que sempre se tinha acolhido e que o tinha protegido. É o mesmo autor que afirma, e passo a citar, que apesar de mais uma vez abalada na sua estrutura, a Ordem Templária de Portugal não interrompeu o seu magistério. Perpetuá-lo-ia, pelo menos até 1888, ano a partir do qual o Fernando Pessoa considera que entrou em dormência, e é bem de ver, em circuitos seletos e rarefeitos, e no meio de apertadas medidas de segurança, porquanto os cães ladradores do Santo Ofício vigiavam. Fim de citação, o mesmo da mesma obra. Com efeito, a reforma perpetrada por Frei António de Lisboa na Ordem de Cristo, a partir de 1529, não foi mais do que a antecipação das medidas que o Santo Ofício, através da sua instauração oficial em 1536 a pedido de Dom João III, viria a instaurar no reino, visando a supressão de toda e qualquer forma de religião que não se integrasse nos cânones considerados católicos e fosse controlada pela hierarquia romana. Razão pela qual, pese embora a Ordem de Cristo fosse uma instituição católica, as práticas religiosas de iniciação ao amor divino, a que nos temos vindo a referir, herdadas dos templários e tendo em atenção o que lhes tinha sucedido, tivessem de migrar e encontrar novas formas de se perpetuarem, face à reforma em curso iniciada por Frei António de Lisboa, que estava apostada em suprimi-las, liquidá-las, extirpá-las da Ordem de Cristo, que tinha sido até aí a sua guardiã. Quer isto dizer que, a partir do século XVI, em Portugal, face às circunstâncias explicitadas, aqueles que eram iniciados nos mistérios do amor e que deles participavam no seio da Ordem de Cristo, foram expulsos dela e impedidos de aderir à reforma da Ordem, conforme ficou demonstrado. Como pôde sobreviver, então, esta tradição? Ora, tanto quanto nos parece hoje evidente, passo a citar, a literatura bucólica e pastoril portuguesa dos séculos XVI a XVIII, cujo objeto consistia na descrição da vida campestre de pastores, pegureiros e outros filhos dos campos e dos montes, parece não ter constituído senão o registro dos capítulos desses ovelheiros enamorados de Deus, coagidos a abjurar a ordem de cavalaria. Fim de citação. E recomeço, já que tanto a lírica medieval dos cancioneiros de amor e de amigo, como aquela recolhida no cancioneiro de Garcia de Rezende, quer a de Bernardino Ribeiro, a de Sá de Miranda, a de Camões, a de Eloy de Sá de Sotomayor, a de Rodrigues Lobo, Samuel Usque ou Fernando Alves do Oriente, etc., constituem a expressão externa, exotérica, de um exercício que visa ao renascimento para uma vida nova, pautada pela participação inebriante e na inefabilidade do amor divino. Agora sim, fim de citação do Projeto Templário e Evangelho Português de Manuel Gama. É assim que chegamos então à identificação da forma em que a tradição dos mistérios, sobrevivente na Ordem de Cristo, veio a tomar quando nela deixaram de poder ter abrigo, transformando-se os cavaleiros em pastores, estes últimos com características muito especiais, como veremos de seguida. Não se pode esquecer, ao longo do que em seguida se irá expor, que a ortodoxia romana sempre demonstrou ter pouca flexibilidade com todas as formas de exercício da fé cristã que não se submetessem aos seus cânones, como demonstrou ao longo dos séculos pelas cisões, cismas, perseguições e supressão de formas de cristianismo que considerou heréticas, umas mais próximas de nós, como o perfilianismo ou o albigeísmo, entre outras, para não falar da intolerância manifestada face a outras confissões religiosas. Tal ímpeto normalizador, unificador e supressor da diferença veio a tomar forma mais institucionalizada e permanente através da criação da Inquisição, que permitia à Romana Igreja manter uma vigilância constante
evitando a propagação de formas diferenciadas de prática religiosa que não lhes estivessem submetidas e que fossem por ela controladas. Neste cenário, o cristianismo ocidental optou por duas vias possíveis para o exercício da liberdade de culto. A primeira, usando a estrutura da própria Igreja Romana, organizando-se em ordens religiosas, com as suas próprias regras e integrando-se na hierarquia, mas com certa autonomia na condução espiritual dos adeptos, e, por outro lado, uma segunda via, a exterior à organização eclesiástica e, por isso, proibida, o que implicava ser oclusa, escondida e secreta, para evitar a sua identificação e, consequente, perseguição e destruição da sua própria estrutura e liquidação dos seus seguidores. É esta segunda via a que se viram reduzidos todos os fiéis de amor, ou todos aqueles que não puderam prosseguir na primeira via devido às perseguições, supressões, reformas que sofreram as ordens e as organizações em que se integravam e que visaram a supressão de todas as formas e práticas religiosas que vieram a ser classificadas por Roma como heterodoxas ou heréticas. É neste âmbito que já em 1858, Eugène Arrou, numa obra intitulada Os Mistérios da Cavalaria e do Amor Platónico na Idade Média, publicada em Paris, nos faz uma demonstração mais que evidente das formas às quais as doutrinas e igrejas heréticas, particularmente os cátaros albigenses, tinham recorrido para se eximirem ao controle de Roma. Com efeito, diz-nos este autor, e aqui em resumo, que, passo a citar, todo o pensamento que se opunha ao pensamento dominante foi obrigado, pelo terror, a retrair-se para o fundo das almas. No entanto, longe de permanecer no ócio, ocupou-se sem relaxo em encontrar um meio de se libertar e conseguiu. Fim de citação. O meio encontrado, segundo o mesmo autor, foi o de recorrer aos trouveurs, ou inventores, mais tarde chamados trovadores, homens de gênio, que estavam longe de estarem de acordo com a autoridade reinante sob diversos pontos de doutrina. Mantinham, com zelo, com entusiasmo até, mas em silêncio, e sob pena de morte, de exílio ou de ruína para si mesmos e para os seus, a destreza de enganar o opressor, a Igreja Romana, fingindo-lhe ter veneração. Com esta finalidade, combinaram entre si um vocabulário com a ajuda do qual o pensamento de oposição à Igreja se manteria completamente dissimulado através de símbolos e figuras convencionais, de tal forma que o fundo deveria desaparecer sempre sobre a forma. A invenção era tão extraordinária que tal vocabulário poderia ser traduzido para todos os idiomas e compreendido em todas as regiões e países da Europa, ou reinos neste caso. Ao contrário dos sábios oficiais que escreviam numa língua erudita, o próprio latim, que não era compreendida pelas populações e cujos exemplares das obras atingiam preços exorbitantes, veio à ideia dos opositores heréticos compor em língua vulgar sobre os assuntos ligeiros em aparência e de forma a poderem contar com a compreensão e a inteligência popular que espalharia de viva voz ou através de obras mais acessíveis as suas composições de interesses variados. Estas ficções, inspiradas pela caridade, que é amor, apelavam a um reino de justiça, à reparação dos abusos, a garantias para todos, mas principalmente para os mais fracos e inocentes. Razão pela qual também foram bem aceitos pelas massas populares. E assim foram compreendidos, apesar do mistério que os encobria, e o número dos adeptos e dos seus aderentes a estas obras foi sempre crescendo. Foi assim que os cantos de amor da Provença foram os primeiros a cultivar a poesia em língua vulgar e a compor estes romances de gesta, consignando dessa forma, através dos véus da alegoria, os sucessos e as provações dos missionários heréticos, chamados homens bons e perfeitos no interior das suas igrejas e conhecidos como trovadores para o mundo.
Esta é, resumidamente, a tese que o autor, Eugène Arrou, parte e que faz preceder as análises que se propõe realizar, onde mostra a tese que expõe, usando quer os contos e os romances de cavalaria, quer depois toda a tradição que lhes sucedeu, e mostrando que não são mais que formas disfarçadas de heresias que a Igreja não reconheceu e não detectou e que acabou por promover e deixar expandir no seu próprio seio. Mas se estamos perante formas heréticas de práticas religiosas, não menos será de se referir que essas mesmas práticas correspondiam a uma tradição secular que a Igreja Romana sempre pretendeu suprimir, anular e cuja persistência, no entanto, se manteve recorrendo a estas e outras formas de sobrevivência. Assim, retomando o objeto da nossa exposição, mais uma vez se verificou no século XVI e com a reforma executada sobre a Ordem de Cristo, a mesma necessidade de se encontrar uma via, necessariamente discreta e oclusa, que permitisse a sobrevivência das práticas religiosas perseguidas. Assim, transformaram-se os freiros cavaleiros da Ordem de Cristo, em pastores ovelheiros que, nas novelas pastoris, nos dão conta das suas aventuras, podendo nós aí constatar os percursos realizados na busca dessa iluminação superior, em conjunto com outros seus companheiros, que em juntas de pastores, dispersas de norte a sul de Portugal, demandavam a conquista da sabedoria, a que por amor eram atraídos, e submetiam a sua liberdade, desenganados dos trabalhos deste mundo, a que renunciavam, esperando pela graça divina que não, sem mistério, revelasse às suas almas, pelas quais ardiam de amor, a luz da salvação. Não podemos, assim, acompanhar na totalidade a afirmação do René Guénon, quando afirma que a tradição na Europa foi completamente quebrada desde 1648, não havendo desde aí nenhuma organização regular com ligação consciente ao centro espiritual que lhe dispensaria as influências necessárias à sua atuação, conforme refere na página 31 do Guia do Mundo. Com efeito, isso não parece coordenar-se com o que conhecemos, nomeadamente, nos centros em que tal tradição se manifestou em Portugal. A Lusitânia é e constituiu-se desde épocas imemoriais e até aos nossos presentes dias como reduto de uma tradição, ainda que objeto de desmantelamento, de reconversão e de perseguição, realidade que motivou, como era de esperar, que tal tradição se escondesse, ocultasse e passasse a uma clandestinidade forçada, o que implicou, muitas vezes, e já na atualidade, que se acreditasse piamente na sua completa e definitiva supressão. Tal não ocorreu. Apesar das dificuldades, a tradição foi mantida e plasmada mediante meios alternativos e artifícios que o engenho lusitano, diríamos hoje a arte do improviso, foi capaz de conceber e objetivar, como veremos adiante. Esta própria afirmação de Guénon sobre a perda da tradição no Ocidente parece até conflituante com o que ele próprio afirma logo de seguida, quando refere que, mais do que perdida, esta tradição encontra-se escondida, facto com o qual, efetivamente, nós concordamos, prosseguindo o autor e afirmando que não se encontra perdida para todos, havendo alguns que ainda a possuem integralmente. Já quanto a esta possessão integral da tradição, em termos das organizações tradicionais no Ocidente, que eventualmente a possam ou queiram dispensar, é mais difícil concordar com o autor, já que as referidas organizações, como todos podemos verificar, foram sujeitas a tal perseguição ao longo da história e nos próprios tempos da Idade de Ferro, portanto, em que nos encontramos, que, mesmo subsistentes hoje em dia, encontram-se de tal forma reinventadas, desfeiteadas, que, face aos seus desígnios iniciais, nós não conseguimos verificar que algumas delas possam ter mantido, a não ser de uma forma tão oclusa quanto misteriosa, essa ligação primordial com os centros espirituais que as informaram inicialmente.
Tal não obsta, no entanto, que partindo de uma solução de não continuidade, como afirma o professor Gandra, essa tradição não possa ser conhecida, entendida, recuperada e vivenciada por aqueles que, como diz o René Guénon, a verdadeiramente a procurarem e sejam possuidores de uma intenção que se dirija e se dedique de tal forma a essa demanda, porque de uma demanda verdadeiramente se trata, com os compromissos e os sacrifícios que isso implica, que lhes permitam então atingir um estado vibratório que os harmonize e lhes possibilite obter as condições para a reconhecerem e assim entrarem em contacto com o centro espiritual efetivo que dispensa continuamente as bênçãos ou os dons a quem condignamente dele se acerca. Nunca é suficiente referir que o processo de afastamento e de perda da ligação ao centro espiritual de que se fala, quando nos referimos à perda da própria tradição, se deve a um processo de materialização do espírito humano, que se reflete no que chamaríamos, usando a própria expressão do professor Gandra, de densificação dos sentidos. As realidades de que se revestem os centros espirituais dispensadores das influências necessárias à manutenção da tradição deixam, a partir de determinado momento da história, de ser realidades acessíveis, deixam de ocorrer, deixam de se manifestar e passam ao domínio da lenda, para nós, pelo menos, da fantasia e da elucubração do sonho, sendo classificados pelo objetivismo e pelo cientismo modernos como coisas sem sentido e ultrapassadas pelas verdades das atuais interpretações científicas. Nós hoje não vemos, não ouvimos, não saboreamos, não sentimos, não cheiramos, ou seja, nós não usamos os nossos sentidos como os nossos antepassados, não é preciso que sejam muito remotos, efetivamente os usavam. Nós estamos mais afundados na materialidade do mundo e os nossos próprios sentidos tornaram-se mais cerrados, menos capazes de captar o que vibra numa faixa menos densa e mais fluida ou etérea. Assim, para se obviar a tal situação, a única coisa a fazer é uma espécie de regressão, hoje em dia cada vez mais difícil, e colocar as capacidades perceptivas a funcionar em harmonia vibratória com as realidades a que se quer aceder e a que se quer conhecer, desde que para tal possamos estar equipados com os devidos instrumentos interiores, obtidos na iniciada demanda, quer dizer, fazer eclodir e enraizar a humildade, aprender a dominar a vontade e abrir as portas da intuição. O que, se Deus permitir, como diz o povo, nos permitirá ver, não ouvir, não tocar, mas ver, como os pastores das novelas pastoris referem, a face resplandecente e luminosa da pastora, a quem, por força do amor, submetem a sua liberdade e a sua vontade, sofrendo os males de amor, de que só a morte os pode libertar, ou, então, gozando, por graça, das revelações dos dons divinos que aumentam a fé, a esperança e a caridade necessárias à preservação e manutenção do caminho. Ora, a novela pastoril do João Nunes Freire, publicada, relembro, em 1626, é uma obra que se encontra na senda de outras, como a Lusitânia Transformada, do Fernão Alves do Oriente, publicada em 1607, onde se destaca o facto de nela se ser instaurado um modelo específico que a distingue das restantes novelas pastoris, já que, nesta, as personagens passam por uma, e passa a citar,
uma metamorfose provocada pela conversão do universo pastoril ao universo divino, substituindo o amor humano no seu jogo de engano e desengano pela certeza e pela harmonia de um amor bem mais alto, capaz de garantir o amadurecimento e a quietação interior. Citei Sara Augusta num artigo intitulado Visão e Viagem do Oriente e publicado na revista Matesis da Universidade Católica Portuguesa em 2013. Tal modificação ou transformação do interior da alma humana acontece após o relato do périplo da vida do autor, aqui também a vida concebida como uma viagem, autobiograficamente descrito na novela e baseado em factos considerados reais e que impulsionam o Fernão Álvares, na Lusitânia Transformada, segundo esta autora que já citei, a uma conversão. E passo a citar novamente, uma conversão, esta conversão, peço desculpa, é fundamentalmente o resultado da experiência sofrida ao Oriente por Olívio e Ribeiro, depois Felício e Sincero na Lusitânia Transformada, sendo que a mutação dos nomes dos protagonistas é a evidência de uma mudança interna e a Lusitânia é o ponto de chegada de um percurso que se projeta interiormente, onde se recupera um modus vivendi bucólico e religioso. Fim de citação. Prosseguindo, nesta mesma abordagem, diz-nos ainda António Cirurgião, na introdução à própria obra da Lusitânia Transformada, que Fernão Álvares, o autor, nos aparece na novela com dois nomes, o Olívio e Florício, como já vimos, e que correspondem a um novo estar. Já que, e passo a citar o António Cirurgião, ser pastor, mais que uma ocupação, é um estado. Fim de citação. Estado esse que denota um afastamento do mundo profano, já que a grande maioria dos pastores passa a viver uma vida de ascetismo, diz-nos o professor António Cirurgião. E passo a citar, quase que se diria que existe uma visão cátara da vida na Lusitânia Transformada, sobretudo se tiver em conta que todos os pastores, alguma vez enamorados, se vêm a desiludir do amor, em virtude dos males que causa, e a refugiar-se na natureza, em harmoniosas e repúblicas arcádicas, onde o mito da Idade de Ouro se transforma em realidade. Fim de citação. A mudança de nome indica, igualmente para o Fernão Álvares e para os restantes pastores, a assunção desse novo estado em que entram e a que inteiramente se dedicam, em virtude, diz o professor António Cirurgião, em virtude de um rito de iniciação ou de passagem, tão característico de algumas novelas pastoris, mudando de estado, encontram a felicidade e passam a viver a vida de pastor nas margens do Nabão, numa autêntica Arcádia, em companhia de outros pastores. Fim de citação do professor António Cirurgião. Pelo que faça tais asserções de autores insuspeitos quanto a estas matérias de espiritualidade de que tratamos, fundadas na análise da obra em causa e comumente aceites na academia como válidas, como se pode querer esconder o facto que a tradição de que temos vindo a falar continuou viva na Lusitânia. Aqui no extremo ocidental europeu, e já depois das descobertas que colocaram o mundo inteiro em conexão com a tradição, no século XVII continuava esta tradição viva, apesar das perseguições da Igreja mediante o Santo Ofício e a necessidade de ocultar, de forma metafórica e alegórica, muitas das suas realidades, situação essa que permitiu que no tempo a vir e a ocultação já se encontrasse efetuada, não havendo, por isso, necessidade de cortar de forma repentina e brusca a ligação dessa tradição ao respectivo centro espiritual, como aconteceu noutras partes e noutras regiões da Europa, face a inesperadas
situações de guerra ou mesmo de revolução, por exemplo, em que não houve tempo para que esta tradição se recolhesse e se cifrasse, sendo perdida. Quanto à novela do João Nunes Freire, Os Campos Elíseos, diz-nos Sampaio Bruno, e passo a citar, quanto ao autor, que era presbítero secular, capelão-mor da Santa Casa Misericórdia do Porto e professor da língua latina na mesma cidade, da qual foi natural, não tendo sido possível verificar as datas do seu nascimento e morte, sabendo-se apenas que vivia na primeira metade do século XVII. Acrescenta ainda o Sampaio Bruno, que é uma novela ou romance pastoril, em 12 jardins ou capítulos, escrita à semelhança da Lusitânia Transformada ou da Primavera, do Francisco Rodrigues Lobo, contendo intercalados vários pequenos poemas em diversos géneros de metro. Fim de citação, dos Campos Elíseos entre Douro e Minho, publicado, portanto, no texto publicado no livro Os Cavaleiros do Amor ou a Religião da Razão, do Sampaio Bruno. No entanto, esta questão, a questão que o Sampaio Bruno quer salientar relativamente a esta novela do João Nunes Freire é que, e diz ele, ela assenta sobre esta ideia de que os Campos Elíseos da Antiguidade Clássica estavam no ocidente da nossa Espanha e aqui mesmo na nossa província de Urimínia. Porém, um dos traços característicos da originalidade do João Nunes Freire e o que dá feição particular ao seu volume é o enxerto de imaginar nesses Campos Elíseos outros Campos Elíseos especiais, os Campos Elíseos de Amor. Fim de citação. Antes de avançarmos na direção destes Campos Elíseos especiais, abordemos também a linguagem utilizada na novela, verificando se a mesma comporta as cifras e os elementos oclusos a que anteriormente nos temos vindo a referir. Assim, comecemos por notar, com o próprio Bruno, que os pastores das novelas do João Nunes Freire, para além das outras, são pastores bem-falantes. Passo a citar, pastores bem-falantes, como todos os outros pastores das novelas deste género literário, falando até várias línguas cultas e cultíssimas, como o latim e o italiano, como seu criador, o João Nunes Freire, não se cansa de dizer e de repetir. E onde é que as haviam aprendido? Nos campos do Mondego, onde tinham aprendido todos várias artes, juntamente com as humanidades, na língua latina e toscana, que todos sabiam, porque a aprenderam nas academias e juntas dos pastores daquelas ribeiras, para as quais Minerva transplantou com maior satisfação os favores que dantes os campos da celebrada Atenas possuíam. E como a companhia de aprender a língua latina e toscana com a humanidade e as outras ciências costuma criar maior conversação entre aqueles que juntamente aprendem, entre Flerice e outros pastores seus amigos, naturais das mesmas ribeiras do Douro, que com eles ficaram, inteirados na língua latina e toscana, assim como nas letras humanas, que com os pastores dos campos do Mondego, em suas academias alcançaram, ficou tão grande a amizade entre todos, que, havendo de obedecer e de sair de sua cabana, lhe foi necessário dar conta disto a estes pastores seus amigos, para que na sua companhia ficasse mais comunicado o contentamento que tinha este pastor de obedecer ao recado de amor e do desejo. Pelo que se verifica, então, está-nos presente uma organização de pastores iniciados que obedeciam ao recado do amor e do desejo, amor grafado com letra maiúscula, que se ocultava nas companhias de pastores, espalhadas desde o rio Minho ao rio Guadiana, ou seja, por toda a terra lusa. Pastores estes que apresentavam características muito especiais, uma vez que não eram somente almas rústicas que tratavam dos rebanhos, mas detinham uma erudição que lhes permitia não só cifrar,
através de símbolos, as mensagens que desejavam transmitir, mas também descodificar aquelas que a tradição, através desses mesmos símbolos, lhe apresentava, mantendo-a viva e transmissível, isto é, conectada aos centros espirituais que dispensavam as influências necessárias à sua realização. Assim, os autores das novelas pastoris são verdadeiros pastores de rebanhos de almas, porque é tarefa dos pastores conduzir essas almas à salvação e ao paraíso, ou seja, aos campos elíseos, livrando-as dos males do mundo, sendo o seu evangelho transmitido nas referidas novelas àqueles que detêm o conhecimento necessário para isso. E que revelam, simultaneamente ocultando, o conhecimento essencial à iniciação e às suas práticas, escondendo dos invejosos através de símbolos, como era a sua função. Com efeito, aqui a Inquisição não encontrava nas novelas pastoris nada a assinalar contra a fé e os bons costumes, autorizando a sua publicação, mesmo quando nessas mesmas novelas é retratada como uma inumana fera ou como um monstro fero que de inveja secava os campos e tudo tornava estéril. A linguagem cifrada pode ser encontrada sob vários aspectos, desde os nomes dos personagens, ao nome de flores, de plantas, a locais, a objetos, etc. Tomando só como exemplo o nome do personagem principal dos Campos Elíseos, Florício, verifica-se que tem origem no latim Felix, de Felicis, derivado de Félix, de Felicis, que quer dizer literalmente feliz, aquele que tem sorte, e o que está na origem de Félix e de Felício, este último nome também, nome de outro personagem, do personagem principal da Lusitânia Transformada. O ser feliz simboliza na estrutura iniciática das novelas pastoris aquele que atinge o auge do seu destino. Após passar pelas várias tribulações do mundo, de se encontrar desenganado dele, ascendendo à compreensão e à própria contemplação do amor, que se dá, por um lado, em momento de visão, sonho ou acesso ao mundo transcendente e, por outro lado, pelo acesso à vida contemplativa, que é a vida própria dos pastores do amor, que se reuniam nas companhias de pastores, que se encontravam espalhadas, como já vimos e dissemos, desde norte a sul do país. Outro exemplo pode-se encontrar na utilização da metalinguagem, que é utilizada para representar alegoricamente a demanda que os pastores se entregavam. Assim, por exemplo, a expressão nau do amor, que representa a demanda iniciada pela alma pastoril, movida pelo desejo intenso. É uma nau que não é conduzida pela razão, pelo que se segue sem leme e sem orientação definida, sem estrela, já que essa de longe aparece e é apenas pintada, portanto não nítida, ou seja, como uma imagem daquilo que se busca e não a própria realidade. Buscar orientação solar nesta nau do amor não adianta, porque é uma nau que navega por sorte e ventura e procurando o sol, apesar de navegar pela sombra. Outro exemplo é com referência a plantas. A murta, por exemplo, é uma planta carregada de significados simbólicos, sendo consagrada desde a antiguidade a Afrodite pelos gregos e a Vênus pelos romanos, a quem também chamavam Múrcia. Era usada em rituais sagrados, em cerimónias solenes, sendo a sua madeira usada para incensar e o seu óleo em perfumaria e mesmo para usos medicinais. É citada várias vezes no Antigo Testamento e muito usada na liturgia judaica, nomeadamente na festa dos tabernáculos. E simboliza igualmente o perfume do Éden, do paraíso. E por isso mesmo, nós vemos aqui, por exemplo, na novela dos Campos Elíseos,
que estes campos elíseos especiais, são todos eles construídos e delimitados através de murtas. É também referenciada pelos cabalistas, que a relacionam com a Sefirat Teferet, a da beleza, que se encontra, portanto, no centro da árvore cabalística e que corresponde ao coração e, portanto, ao amor. A experiência desta Séfira é também das mais importantes, porque é através dela que se revela a verdadeira vontade do iniciado pela conversação que estabelece com o sagrado anjo guardião. Não iremos analisar aqui, por impossibilidade, toda a simbologia e linguagem cifrada presente na obra dos Campos Elíseos. Tarefa essa que se está a realizar, quer relativamente a esta obra, quer relativa a outras novelas pastoris, mediante a atividade interna dos associados da Saudade Associação, e que esperemos que brevemente possa ser trazida ao conhecimento público. Portanto, concentrando-nos e concretizando o objetivo desta exposição, apenas vamos referir uma parte ínfima dela, desta obra, precisamente aquela do Jardim Oitavo, onde se relata a experiência de dois dos pastores intervenientes, Niso e Florício, que nas suas andanças pelas ribeiras, entre Douro e Minho, em certa viagem, se perdem no caminho, circunstância estranha, já que eram pastores que conheciam bem a região, que viajavam frequentemente entre as ribeiras e que, portanto, não tinham razão para se perderem. No entanto, em dada altura, refere-se que os dois pastores se perdem efetivamente no caminho que levavam, dando tal facto a origem a um conjunto de eventos que se resumirão muito brevemente, tendo em vista encurtar a leitura do longo episódio. Então, o que é que se passa? Primeiro, verifica-se que há uma queda repentina da noite sobre os pastores que caminhavam. Assim, torna-se uma situação insólita, em segundo lugar, porque os pastores se encontram perdidos, não conseguindo voltar ao caminho que levavam. Em terceiro, optam por seguir um atalho que existia num bosque onde estavam e que desconheciam. Em quarto lugar, verifica-se que um estado de embaraço e de perplexidade dos próprios pastores face a esta situação inédita que lhes desorienta a razão. Encontram-se caminhando num profundo e num escuríssimo vale. As tentativas revelam-se infrutíferas de saírem desse mesmo vale, encontrando-se como que num labirinto. Nesta situação, em sétimo lugar, verifica-se que descem a outro bosque, um lugar ainda mais escondido, mais confuso que a paisagem escura onde se encontravam anteriormente. E é aí, nesse bosque, nesse lugar mais escuro, que detectam uma luz vinda de uma cova larga e que, portanto, lhes chama a atenção e, ao dirigirem-se para ela, entram, então, na abertura de onde essa luz saía e encontram aí um caminho repleto de flores com suaves aromas de rosas que regalam os sentidos. Em cada um destes passos é evidente que se encontra o simbolismo próprio e o respectivo significado face a tudo quanto temos vindo a relatar. O processo de descoberta desta cova larga, situada, portanto, num bosque melancólico, confuso, inicia-se com esta repentina descida da noite que desorienta e faz perder o rumo que a intenção consciente dos pastores lhes tinha determinado. Apesar das suas tentativas de se apressarem, a noite foi-se adensando rapidamente, tolhendo-lhe os sentidos e incapacitando-os de retornar a serem usados de forma normal. Com efeito,
os pastores mal se viam um ao outro e tal era a escuridão que os envolvia. E, portanto, nesta situação, pese embora não conseguindo encontrar o caminho que procuravam, conseguem vislumbrar um atalho, quer dizer, uma via alternativa à que procuravam e que seguem. E aqueles próprios, e o texto chama a direita via que estava escondida, que é uma referência a outro autor clássico, Dante, que usa exatamente a mesma expressão para encontrar a saída portanto, do inferno. E que está, portanto, escondido aos sentidos antes deles serem reprogramados pela escuridão e pela desorientação. Portanto, encontram um caminho que em estado normal nunca conseguiriam ter vislumbrado, precisamente porque os seus sentidos, antes da desorientação ocorrida, não estavam direcionados para o ver e descortinar. Portanto, neste novo caminho, procurando orientar-se com uma ação reflexa natural e tentando compreender a situação em que se encontravam, os pastores caminham, mas vêm a perceber-se que estão metidos como que num labirinto. Pois quanto mais se tenta orientar para retornarem ao antigo caminho que levavam, mais são conduzidos à mesma situação, andando às voltas no mesmo lugar e parecendo retornar aos mesmos pontos já passados, como se estivessem envolvidos, portanto, numa espiral. Portanto, a sua razão fica impotente e incapaz de tomar as rédeas da situação em que estavam, passando a viver num estado de apreensão e de embaraço, caminhando numa realidade desconhecida, num escuríssimo e profundo vale, onde encontram então esse outro bosque mais melancólico e confuso, portanto mais recôndito e oculto, que lhes aparece e que na confusão hebreu oculta ele próprio algo que lhes dá finalmente um certo alívio e esperança, ou seja, eles encontram um ponto de luz. Encontrada esta luz, eles deparam-se com outra realidade inesperada, no entanto agradável e suave, clara e amena, onde as flores abundam e os bons aromas reinam, e entram então os pastores nessa realidade nova e bela, e o que nela veem é de espantar. E passo a descrever-vos. Em primeiro lugar, estavam supostamente numa cova, portanto numa caverna, num lugar escuro, para onde tinham descido, portanto num subterrâneo, mas nesta cova, havia luz, como a luz do sol, como se fosse de dia, sendo que tinham deixado atrás de si a noite escura. Depararam-se com um jardim cheio de estátuas e labirintos, tudo talhado em murta, pleno de flores das mais diversas espécies, cores e agradáveis aromas. Identificam o local através de uma inscrição num tronco de uma árvore em que Vênus estava representada, e aí entendem então que estão nos campos elíseos de amor. Um dos pastores, Florício, atribui a vinda àquele local ao seu intenso desejo, que pelo seu querer, sua fé, e não sem mistério, sem graça, mediante a aventura, a sorte, o tinham conduzido até ali. Encontram o senhor daquele jardim, o menino Cupido, sentado num trono imperial, nu, com as suas asas, cego dos olhos, com a aljava de seta às costas, o arco na mão esquerda e o escudo com uma romã desenhada nele. Menino imperador coroado de coroa imperial, que a seus pés tem os despojos da tirania, da soberba, da guerra, do orgulho, do egoísmo, sobretudo triunfando, assentado no seu trono. Daqui se infere que a realidade experienciada por estes dois pastores é cedida por uma espécie de túnel, como em tantas outras tradições é descrito, em que se penetra e por onde se viaja até se contemplar o jardim escondido, os campos elíseos, de que a tradição grega, mas também a egípcia e outras, identificam como o paraíso. O paraíso é o local aprazível onde a natureza se encontra no seu estado primordial, o Éden, do qual o homem devia ser o guardião, já que foi posto nele para isso, conforme relatado no Gênesis. O local para que não houvesse
qualquer dúvida, está identificado precisamente na árvore na qual está a estátua de Vênus, a deusa do amor, e um dos pastores, Florício, percebe que a experiência que vivencia, como fruto, que é fruto do seu amor intenso, do seu desejo, primeira condição para a iniciação, e da sua fé, que implica a determinação, a força e a persistência, segunda condição para se prosseguir na senda dessa iniciação, que, auxiliadas pela ventura, portanto pela sorte, mas também pelo próprio destino, e não sem mistério, ou seja, não sem haver dimensões que escapam ao entendimento humano e à vontade humana, a função da graça, o tinham conduzido àquele abençoado local. A apoteose acontece quando descobrem o trono de quem reina nos Campos Elíseos e o identificam com Cupido, um menino sentado no trono imperial, tal como na tradição portuguesa do culto do Império do Espírito Santo. Um menino nu, porque é inocente e sem pecado, cego, porque é um Deus que não faz distinção entre pessoas, por quem reparte as setas do seu amor, guardadas na sua aljava e lançadas pelo seu arco. Aos que lhe resistem, ainda os abençoa com o seu raio, tendo por fim como divisa, inscrita no seu escudo, a romã. Esta, que é simbolicamente a fruta imperial, devido à sua coroa, e que é também uma fruta outonal, mas que guarda o calor do sol no seu interior, onde as inúmeras sementes se encontram agregadas e unidas sob a mesma coroa ou sobre o mesmo poder, se assim quiserem, constituindo essa faceta a sua força. A romã é exatamente o símbolo do amor, enquanto amor agradável amargor, porque a sua casca é amarga, mas o seu interior é doce e apetecível, exatamente caracterizando o amor como aquele que é simultaneamente o doador dos trabalhos, das dificuldades, mas também da doçura de quem o conquista. Finalmente, o menino imperador tem a seus pés os despojos simbólicos das forças inimigas que combate e que são aquelas que reinam e persistem no mundo da superfície de que os visitantes, os dois pastores, são oriundos. O mundo onde a guerra, fruto da ganância, do egoísmo e do orgulho, opositores do próprio amor, ainda persistem, mundo que os pastores deixam para trás, libertando a vontade do domínio do ego e submetendo-a ao do divino amor. Em jeito de conclusão, e para não maçar-vos mais, face a tudo quanto se expôs, creio podermos dizer que as novelas pastoris, nomeadamente esta dos Campos Elíseos de João Nunes Freire, se abordadas adequadamente, proporcionam uma experiência única aos seus leitores. Para tal é necessário executar realmente um exercício de constante diálogo com o texto, o que implicará como ponto prévio um progressivo descondicionamento da nossa mente, que poderá então atender a pormenores inicialmente não notados, o que equivale a dizer que várias leituras são requeridas para os detectar. Consequentemente, a reformulação das primeiras interpretações segue-se como uma tarefa necessária para proceder à integração de novos elementos não considerados antes, o que permite descobrir paulatinamente o que os textos encerram e vão desvelando. Ao executar-se esta tarefa de forma inicial, a forma inicial como a nossa mente trabalha e se relaciona com os textos, vai-se alterando pelo descondicionamento referido, abrindo-se a significados e a sentidos e a leituras que antes nos pareciam impossíveis ou mesmo nos estavam impossibilitados porque escondidos, estabelecendo-se novas relações e interpretações que não eram visíveis numa primeira ou nas primeiras abordagens.
Em simultâneo, com o aprofundamento e o aumento do conhecimento destas dimensões oclusas dos textos, revelam-se ao leitor essas mesmas dimensões que em si residem, gerando-se um processo de autoconhecimento que se inicia com a apreensão das dimensões transcendentes que o texto guarda, passando às dimensões transcendentes que habitam o próprio leitor. Esse processo é real, é efetivo, direto e realizado por cada um a sós consigo próprio e com o texto, constituindo-se numa gnose que estabelece a conexão com o transcendente e permitindo a cada um religar-se à dimensão do espírito que o habita. E à medida que a alma enamorada ou pastoril, presa por sua vontade ao amor, entra na demanda da sabedoria, usando das potências que lhe são próprias, como a memória, o entendimento e a vontade. Resta-nos hoje seguir este rasto que as companhias pastoris nos deixam, ou nos deixaram, peço desculpa, e perceber onde se recolheram e onde se recolheu e onde se preservou após a irrupção da era da industrialização e do cientismo e objetivismo e materialismo do mundo moderno, as tradições que elas nos dão conta, identificando hoje os verdadeiros pastores que na atualidade permanecem dispensando o Evangelho da tradição, para que possamos encontrar onde se escondem na plena claridade da luz e luz que guarda, que aguarda estarmos preparados para encontrar, como os pastores encontraram luz na cova escura para onde foram conduzidos, e prestar ao menino amor as homenagens que lhe são eternamente devidas. Assim, as suas setas douradas nos possam atingir e nós possamos ter o discernimento necessário para não lhes resistir e não sermos distraídos pelo acessório, esquecendo aquilo que é o essencial. A tradição continua viva, quer dizer, conectada ao centro espiritual específico que nos rege, mas não está acessível para quem não se dispuser, mediante o trabalho e o compromisso necessários, a, como disse, fazer eclodir e enraizar a humildade, aprender a dominar a vontade, abrir as portas à intuição e confiar na graça que há de ser concedida quando para ela se estiver pronto. Grato pela atenção que me dispensaram, espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade.